Amém? Então, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu queria que você, se pudesse, abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, verso 21. Vai ser a base do nosso estudo, da nossa mensagem. Mateus capítulo 5, verso 21. A gente vai estudar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos na série ainda, Como vencer o pecado. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre intenção do coração. Qual é a intenção do nosso coração? Então, da perspectiva do Sermão da Montanha, nós vamos entender sobre como vencer o pecado e entender um pouco das intenções do nosso coração e entender qual é a perspectiva de tudo isso. Mateus capítulo 5, verso 21, amém? O texto diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine ou não mate, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo ou louco será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade, lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olhar direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar também da sua mulher. E ele vai contar uma série de situações, mas eu quero finalizar o nosso texto base até aí essa parte, até o verso 30. Aqui a gente começa a perceber que Jesus ele coloca uma nova perspectiva sobre a lei que já estava posta. Olhar para Jesus e perceber como ele está caminhando é importante para que a gente perceba como vencer o pecado. Jesus continua nos tempos atuais dizendo para cada um de nós: siga-me, venha até mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele continua nos convidando dia após dia para viver um estilo de vida diferente, semelhantemente como ele viveu. Então, viver a Cristo é ter uma mudança de estilo de vida. A forma de mentalidade, devemos pensar de forma diferente. As nossas atitudes precisam ser diferentes. As nossas prioridades precisam ser diferentes. E como eu falei, estamos na série Como Vencer o Pecado. E Jesus aqui ele está instruindo como vencermos o pecado, como nós devemos combater o pecado a partir da perspectiva do próprio Cristo agora, naquele momento. Por que é tão importante vencer o pecado? Por que nós estamos discutindo como vencer o pecado? Por que isso é tão importante? Qual é a motivação do nosso coração em vencer o pecado? Tudo isso devemos avaliar. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa realidade? Por que nós queremos vencer o pecado? Para nos tornar melhor? Ou para viver a eternidade? Ou para ter um relacionamento com Ele? A gente precisa entender
qual é a nossa perspectiva. E aí eu vou falar para cada um de nós aqui de maneira particular, pessoal. Gente, o coração ele é enganoso. O coração ele é especialista inclusive em nos enganar. Ele é especialista em construir muros, barreiras e que de certa forma acabam inclusive nos enganando. Por isso, precisamos estar muito atentos sobre como lidamos, de que forma lidamos com o pecado, com as situações do nosso dia a dia. Nesse texto eu quero começar dizendo que aqui o contexto é do Sermão da Montanha. Jesus chama uma multidão ali, já existia uma multidão seguindo ele, e nesse momento em específico ele está falando sobre as bem-aventuranças e começa a falar: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque esse vai ver a Deus, enfim, bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, alegrias. Após esse período, ele vai falar sobre quem nós somos. Nós somos o sal, né, e a luz do mundo. Ele vai falar sobre de que forma nós transformamos o mundo, porque sal é um agente transformador, a luz é um agente transformador. Se eu desligar aqui tudo, essas luzes todas, vai ficar tudo escuro. E falar para vocês assim: gente, vamos sair da igreja, vamos lá para a rua. Sem luz é capaz da gente se embananar todo aqui, um cair por cima do outro. Mas quando vem a luz, a gente consegue sair em ordem. Quando nós estamos assando uma carne e ela está sem sal, a carne ela perde sabor, né? Fica meio ruim, né? Mas quando eu coloco sal, logo eu consigo saborear uma boa carne. Então, o sal e a luz são agentes transformadores. É por onde nós devemos pensar e dizer quem nós somos, de que maneira nós estamos caminhando. Então eu quero apresentar para você duas perspectivas: a perspectiva do comportamento e a perspectiva da intenção. E primeiramente quero falar para você o seguinte: a transformação pessoal e das pessoas que nos cercam não vem da desobediência. O pecado ele é um ato de desobediência contra Deus. E toda transformação ela precisa vir a partir da obediência. Quantos estão me entendendo até aí? Diga amém. Amém. Aleluia. Para que eu possa ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso ser também obediente. Viver em obediência é uma forma de eu vencer o pecado, de eu estar inclinado para aquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu vivo uma vida de desobediência, eu vivo consequentemente uma vida de pecado. A nossa capacidade de obedecer a Jesus vai gerar transformação. Transformação no outro e em mim mesmo. Quanto mais eu obedeço a Cristo, mais eu sou transformado. Porque eu sou transformado à medida que eu adoro e contemplo ao Senhor. Eu lembro dos momentos que eu me converti, e claro, eu sempre falo isso aqui, não foi por conta de Jesus, foi por conta da minha esposa. Queria ficar com ela e disse assim: o que tem que fazer? Tem que seguir a Jesus, beleza, vamos lá. E aí, só que tem uma coisa que foi diferencial, no meio do caminho eu conheci Jesus. E aí se ela falasse assim: agora eu não te quero mais, eu falei: beleza, eu tenho Jesus. Mas eu vim para Cristo por conta dela. E era engraçado que tudo que ela me falava assim: tu tem que... Eu usava uns cordões assim, meio diferente. E aí ela falou: tu tem que queimar esses cordões aí. Na hora eu pegava, arrancava, jogava fora. O que mais tem que fazer? Eu usava uma tornozeleira, aquela que é amarela, vermelha e verde, né? Eu usava aqui no... Aí ela falou: isso aí é de Satanás, tem que jogar também. Na hora eu pegava e jogava. E aí tem que parar de ouvir música secular. Puxa, meu Deus, eu era músico no mundo. E aí eu falei: puxa, tem certeza? Isso aí é mesmo? Tem que fazer isso? E aí ela falou: tem, tá bom.
E aí eu lembro que eu sentei na frente do computador, eu tinha, eu acho que, sei lá, umas 3.000 músicas lá de pasta lá. E aí eu falei, eu selecionei tudo, fechei o olho e disse, Deus, é pelo Senhor, mentiroso. É pelo Senhor. E aí eu, apaguei tudinho. E à medida em que eu fui me desvencilhando dessas coisas, você riu que não foi com você, mas à medida que eu fui me desvencilhando dessas coisas, do pecado que caminhava comigo, eu fui sendo transformado. À medida em que eu fui dizendo não para as minhas vontades, para aquilo que eu gostava, inclusive, eu fui sendo transformado. Eu lembro que eu jogava bola assim, de manhã, de tarde, de noite. E aí, Deus falou comigo assim, olha, precisa parar de jogar bola. Eu disse, meu Deus, por quê? Porque tu briga muito. Aí eu, tá bom. E aí, nem parece, né? Mas eu era meio esquentado. Só um pouquinho. Mas, enfim, passei 2 anos sem jogar bola, sem jogar mesmo assim, sem nem entrar na quadra, sem nem entrar em campo, porque eu queria Jesus. Foi o preço que Ele me pediu, era o preço que eu ia dar. E tudo que o Senhor me pedisse naquele momento eu faria, porque eu queria muito Ele. Chegou um momento, claro, que eu olhei para Jesus e falei assim, Deus, tudo que eu tenho é o Senhor, tudo que eu quero é o Senhor. Então, aquilo que Ele me pedia, eu estava pronto para obedecer. Aquilo que Ele, por mais sacrificoso que fosse, eu ia e fazia, porque eu queria encontrar Cristo. Eu sabia o quanto a minha alma estava aflita e angustiada no pecado. Eu sabia o quanto o pecado extraía de mim o pior. E eu lembro de momentos que, preso na pornografia, um dia eu disse assim, meu Deus, eu quero sair desse lugar. E eu ainda não era um cristão. Falei, Deus, me tira desse lugar, por favor. Eu já não tenho mais o controle de mim mesmo. E aí naquele dia, o Senhor, Ele falou comigo, mesmo eu sem saber que eu estava falando com Deus. E a partir dali, eu fui sendo transformado, porque o tanto que eu queria Ele. O meu processo de sair da pornografia foi instantâneo. No outro dia eu converti, no outro dia eu já não quis mais. Porém, foi uma coisa que ao longo do tempo eu precisei confessar, porque senão eu iria voltar. Então eu iria me visitar novamente. Então chegou um momento que eu precisei abrir meu coração nesse sentido e falar aquilo que eu estava passando, que eu passei. Mas graças a Deus que estamos aqui agora, ministrando, né? Estamos aqui para a glória do Senhor, porque um dia eu disse assim, Deus, eu quero te obedecer em tudo. Eu já obedeci muito a Satanás, eu já obedeci muito a aquele que me levava para lugares que eu às vezes nem queria ir. E agora, o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor é te obedecer em tudo. E cá estou eu, ministrando sobre obediência, falando sobre transformação e intenção do coração. Talvez a minha intenção não fosse encontrar Jesus, como eu falei de início, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que em determinado momento as minhas escolhas teriam consequência. A minha família é toda católica, para quem não conhece meu testemunho, minha família é toda católica. Minha mãe, minha avó na época. E elas falaram assim para mim, no dia em que você virar um cristão evangélico, você pode encontrar um lugar. E foi assim. Naquele momento, eu fui expulso de casa por conta de Cristo. E aí eu também já estava meio desviado também, né? E aí aproveitei o embalo. Mas chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o meu relacionamento contigo. Então me sustenta. Me diz o que eu preciso fazer, que eu faço. E ali
Eu entendi que obediência era um comportamento e uma atitude. Só que hoje eu quero mostrar para você o seguinte, que obediência ela é muito mais do que um comportamento. Ela é uma intenção de coração. Porque eu comecei pelo motivo errado e assim, se eu não tivesse encontrado Jesus, eu tinha voltado para o caminho que eu estava. Porque o meu coração não estaria ali naquele lugar. Então, a gente precisa entender e ressignificar a palavra obediência. Obediência não é só um comportamento. Não é só sobre obedecer a Cristo, mas é sobre querer obedecer a Cristo. É sobre querer viver Cristo. Então, Mateus 5:20, ele fala o seguinte: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que ele está querendo dizer aqui? Quem são os fariseus? Fariseus era o povo especialista em adestrar comportamento. Eles faziam tudo certinho. Eles davam oferta, eles pregavam, eles ministravam as pessoas, eles faziam tudo que era para fazer de maneira correta, porém não com intenção de coração, não com a verdade do coração. Tanto é que um fariseu, e existe uma parábola, o fariseu e publicano, que quando ele está orando, ele fala assim: Deus, muito obrigado porque eu não sou igual aquele pecador ali, eu faço tudo certinho. E aqui a gente percebe que a intenção do coração é que vai contar, e não só a obediência. Porque quem tem a intenção de agradar a Deus vai manifestar isso por meio do comportamento. Então, se você está aqui e o seu coração só está obedecendo, eu só vim aqui porque alguém me falou que era para vir, eu quero te dizer que hoje Deus quer mudar a intenção do teu coração. Deus, ele quer transformar aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona. Não vai ser somente porque alguém te mandou, mas porque você encontrou a Jesus. Porque você encontrou aquele que esquadrinha os corações. Então, por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo. A gente consegue ver isso em Romanos. Romanos capítulo 5, verso 19, diz que o pecado pela desobediência de um único homem entrou no mundo. Este era Adão. E nós estávamos em Adão. A partir do momento em que Jesus ele morre na cruz, agora nós estamos em Cristo. Agora nós podemos dizer assim, somos salvos. Podemos dizer assim, fomos justificados. Porque por meio do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas por meio da obediência de um único homem também, a salvação pôde encontrar cada um de nós. Graças a Deus que, embora nós tenhamos sido escravos do pecado, passamos a obedecer de coração toda forma de ensino que foi transmitido. Isso está escrito em Romanos capítulo 6, verso 17. E eu quero mostrar uma coisa para você. Antigamente, aquele povo ele era regido por uma lei, a lei de Moisés. Todo mundo já ouviu falar aqui, né? A lei de Moisés, que dizia o seguinte: não mate. Você não pode matar. E aí o que o pessoal fazia? Tá bom, não vamos matar, né? Afinal não pode matar. Mas quando Jesus vem, ele fala bem assim, ó: se você se irá contra o seu irmão e não resolver isso, você já matou ele no seu coração. Então ele faz o quê? Ele sobe o nível. Ele eleva o nível da lei. Mas significa que agora nós não podemos cumprir essa lei? Sim, não podemos, porque nós somos pecadores. Mas quando nós estamos em Cristo, quando a intenção do nosso coração está voltado para Ele, nós somos justificados. E a partir do momento que nós somos justificados, agora nós podemos cumprir a vontade do Senhor. Então, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, quando nós nos iramos em algum nível extremo, agora nós temos condições de pedir perdão, de perdoar, de liberar a vida, porque existe alguém que morreu e deu a vida por nós.
Da mesma maneira que Ele morreu por nós, nós recebemos graça para abençoar a outro também. E isso vai falar sobre a intenção do coração. É engraçado que no texto ele fala bem assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus, ele era a própria lei. Ele eleva o nível, mas ele eleva um nível que a gente consegue realizar. Ele eleva o nível a um lugar onde nós, com ele, conseguimos cumprir, viver para ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí, quanto mais aqueles fariseus, aqueles hipócritas, escribas, eles olhavam para essa lei, eles queriam mostrar para todo mundo que cumpriam aquilo, que faziam tudo aquilo. E aí eu queria chamar a sua atenção, ei, não viva de aparência, não viva para mostrar que você é, seja cristão, seja simples, seja de Cristo. Não queira usar o evangelho para se mostrar, para aparecer, viver uma vida de aparência, dizer assim, não, porque eu sou melhor. Não, seja simples, seja humilde, assim como ele foi, assim como Cristo foi. Como eu falei, aqueles mestres da lei, fariseus, eles faziam isso. E muitos de nós, às vezes, somos tentados a mostrar uma coisa que nós não somos. Muitas das vezes para não demonstrar fraqueza. Muitas das vezes para não ser criticado. Muitas das vezes nós escondemos quem nós somos de verdade para que as pessoas, elas não nos deixem de admirar. Como se isso fosse acontecer. Na verdade, quando alguém se revela, né, em totalidade, revela quem é, aí é que a gente admira mesmo. É aí que a gente passa a admirar alguém que tem a coragem de dizer quem é, inclusive as suas fraquezas, inclusive aonde falha. Porque, irmãos, eu poderia chegar aqui e a gente já viu isso acontecer várias vezes. Pessoas que chegaram aqui e disseram assim, não, eu não peco. Não, eu não passo por isso. Mas não é isso, gente. Eu sou ser humano. Eu peco, sou falho. Eu sou alguém que também tem dificuldades, como qualquer um. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Então, eu sou como cada um de vocês, e vocês são como nós, que estamos aqui. Estamos ministrando a palavra. Há uma responsabilidade para quem ministra a palavra, sim, de ser modelo, de ser um exemplo. Mas eu quero dizer para você, eu também sou pecador. Eu também sou falho. Eu também estou aprendendo. Ainda estou crescendo no Senhor ainda. Até de tamanho, né? De tamanho eu acho que eu não cresço mais. Mas eu quero dizer que estamos aprendendo juntos. Sabe por que Deus deixou a igreja? Deus deixou a igreja para se ajudar um ao outro. Quando nós vivemos separados do corpo, nós temos dificuldade de viver o evangelho. Quando nós vivemos separados da igreja, nós temos dificuldade de viver firmes. Muitas das vezes as tentações acabam nos arrastando. Por quê? Porque Deus deixou intencionalmente a igreja. Quer dizer que a igreja é perfeita? Não, longe disso. Aqui a gente vai se machucar, aqui a gente vai se ferir, aqui a gente vai ficar com raiva um do outro, mas sabe qual é o diferencial? A gente também consegue pedir perdão. A gente também consegue sentar e dizer assim, olha, eu não gostei aqui, poxa, me machucou, me feriu. E aí a gente ora junto. E quando a gente ora junto, a gente ganha o irmão. A gente ganha. Eu cansei, gente, de verdade. Tem pessoas que a gente teve ali desavença em algum momento. E aí a gente sentou junto e se pediu perdão. E essas pessoas se tornaram meus amigos. E vice-versa. Às vezes a gente vai se espinhar.
Vai. Mas eu quero dizer para você que é para aperfeiçoar você. É para aperfeiçoar Cristo dentro de você. E aí, o que isso tem a ver com a intenção do coração? Porque agora nós não precisamos, a partir daqui eu queria te convidar a viver uma vida livre, uma vida onde você não precise viver de aparências, se é que é o seu caso. Se existem coisas que você não consegue falar, que você não consegue expor, que você não consegue ser, você não precisa viver de aparência, porque nós somos irmãos em Cristo, estamos aprendendo junto. A sua fraqueza, eu aprendi uma coisa com um rapaz, que ele era até do movimento, e ele falou assim: Renan, ele foi meu discípulo, ele falou: Renan, é o seguinte, eu estou entendendo que tu está querendo me dizer aí, que tu está querendo me discipular e tal, eu estou entendendo, mas eu quero te dizer uma coisa, cara, aquilo que é fácil para ti, é difícil para mim, cara. E aí tem coisas que eu olho na tua vida e digo assim: cara, isso aí é tão fácil, mas eu estou entendendo que para ti é difícil. Cada um de nós temos uma particularidade, e aquilo que é difícil para você pode ser fácil para mim, e vice-versa. E assim a gente vai se ajudando. Nós precisamos voltar à origem aqui, voltar à origem da palavra. Precisamos voltar em humildade. Para vencer o pecado, precisamos estar juntos, caminhar juntos uns com os outros. Precisamos ter humildade para aprender com cada um que está aqui. Então, nós não precisamos viver de aparência, nem podemos viver de aparência. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi você pode mentir para 2 pessoas. Você não consegue mentir para 2 pessoas, para você mesmo, para Deus. Você não consegue mentir, você pode mentir para quem você quiser, mas você não consegue mentir para si mesmo. Você sabe qual é a verdade, e nem para Deus. Você não consegue esconder para Deus a sua verdadeira intenção. E aqui é um ponto muito sensível, porque às vezes a gente até tenta nos enganar, mas no fundo a gente sabe. A gente sabe o que a gente quer. E quando a gente não percebe, Deus ele faz questão de mostrar. Deus faz questão de mostrar qual é a verdadeira intenção do seu coração. Por que você chegou até aqui? Você quer Deus? Ou você veio como eu, né? Você veio por alguém? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Não tem nada para fazer em casa, eu vou lá para a igreja. Vamos lá, eu quero ouvir uma palavra hoje diferente. E aí vem para a igreja. E glória a Deus, né? Pelo menos vem para a igreja. Mas a intenção do seu coração é o que está sendo avaliado por Deus. A intenção do porquê que você faz é que está sendo avaliado por Deus. A lei de Deus, ela não deve ser interpretada de forma externa, mas interna. Não fez o exterior, no exterior, mas o interior. Deus ele avalia o interior, é o que está dentro de você. E eu quero dizer para você, caso você não saiba, que existe uma raiz meio ruinzinha aí chamada pecado, que a gente precisa estar dominando o tempo todo, que a gente precisa estar colocando debaixo do tapete o tempo todo, porque senão ele vem para fora, né? Principalmente quando alguém faz raiva pra gente, né? Quando alguém faz raiva pra gente, aí o pecado quer vir já com juros e correção monetária, né? Então, quem é casado aí sabe, né? Mas não olha pro lado agora não. Não olha pra esposa não agora. Deixa ela saber não. Tô brincando. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Fala bem assim, ó: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu poderia perguntar de você agora: o que Deus está vendo no seu coração agora? O que Ele está
esquadrinhando no seu coração, porque Ele consegue saber. Ele consegue saber o que está passando no teu coração agora. Inclusive, como você está recebendo essa mensagem. Como você está recebendo esse sermão. Como você está recebendo essa ministração. Deus consegue saber. Ele sabe cada ponto da nossa vida. E Ele sabe a intenção do nosso coração. Qual a origem do pecado, senão a cobiça do nosso coração? Nós, muitas das vezes, pecamos porque queremos pecar. Porque é um desejo que temos. E cabe a cada um de nós dominar esses desejos. Como é que a gente domina ele, então? Submetendo à presença de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Abre comigo em Marcos capítulo 7. Já estou terminando, é rapidinho. Marcos capítulo 7, verso 6. Ele fala bem assim: ele respondeu: bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso seguinte: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Olha para mim aqui rapidão. Aqui Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus, eles chegam numa casa onde Jesus está com os seus discípulos. E aqueles fariseus encontram os discípulos que não lavaram as mãos para comer. E aí eles questionam: olha, os teus discípulos não lavam as mãos para comer, né? Por que eles não lavam? Porque é uma tradição. Toda vez que a gente vai comer, a gente lava a mão, né? É uma tradição. Uma tradição judaica que a gente acaba herdando. Só que pensa comigo, aqueles fariseus estavam diante de Jesus. Jesus estava naquele lugar. E o que eles estavam reparando? Quem não lavou as mãos. Parece engraçado, né? Mas às vezes nós somos distraídos por determinadas tradições. Somos distraídos por algumas coisas e não conseguimos perceber que Jesus está ali naquele lugar, como Ele está aqui hoje. Então não deixe Ele passar despercebido não, querido. Não deixe Ele passar despercebido. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar. E aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles profissionais da religião estavam criticando os discípulos porque eles não lavavam as mãos. E aí Jesus, ele é muito enfático ao dizer: ó, sabe quem vocês são? Vocês são aqueles que me honram com os lábios, não me honram com os lábios. Vocês são um povo que levanta as mãos e não conseguem revelar a verdadeira intenção. E eu não sei você, mas às vezes a gente precisa se avaliar, porque às vezes a gente se encontra nesse lugar. Às vezes a gente chega no culto e começa a cantar as canções, e aí de repente vem um pensamento lá: será que eu fechei o carro? E aí, será que eu apaguei as luzes? Será que eu tranquei a casa? E aí às vezes a nossa canção, a nossa adoração foi embora. E muito mais do que isso, às vezes pecamos contra o Senhor e não nos arrependemos desse pecado, mas chegamos até aqui nesse lugar e temos a coragem de dizer assim: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Precisamos vencer o pecado. Eu não sei como você recebe, mas isso me dá um certo temor. Eu já falei aqui várias vezes, sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo é eu viver para Cristo, fazer um monte de coisa e no final das contas eu ser parte daquele grupo que diz assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Me arrepio todinho. Porque você já parou para pensar que se eu vivo um evangelho de aparência, um evangelho onde eu não consigo orar, onde eu não consigo adorar, onde a minha vida ela está afastada. Lembra, ele fala no texto aqui, volta a um versículo por favor, no verso 7.
Isso, verso 6. Ele respondeu bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas das vezes cantamos canções, mas o nosso coração está distante dele. E aí, me perdoem jovens, mas às vezes a gente vem para cá para encontrar amizades, para encontrar um amigo que fez, e não para encontrar Jesus. Precisamos avaliar a intenção do nosso coração. Eu amo vocês, vocês sabem que eu amo vocês, e eu defendo vocês, mas vocês às vezes não se ajudam. Mas eu amo vocês demais, mas às vezes chegam até aqui nesse lugar e esquecem que estamos aqui para adorar o Rei dos Reis. Às vezes chegamos aqui e ficamos no celular distraído, onde na verdade deveríamos estar focado e entregue ao Senhor, porque a presença do Senhor a gente não encontra na rasura. Para encontrar a presença do Senhor precisamos ir mais fundo, precisamos de um tempo desligado daquilo que está lá fora, e esse tempo é aqui. A nossa intenção às vezes é de bater o cartão. Domingo, ok. No outro domingo, ok. E achamos que ao fazer isso, seremos salvos, estaremos na eternidade. Quero te dizer que precisamos de um pouquinho mais. Precisamos olhar a intenção do nosso coração. Aquele que é discípulo de Cristo, ele precisa ter a capacidade de olhar para dentro de si e se questionar: por que eu faço? Por que eu estou aqui? O que me trouxe até aqui? Por que eu estou nesse lugar? O que o Senhor quer de mim? Porque, gente, olha para mim aqui rapidão, ó. Nós somos especialistas também em nos desviar da rota. E não porque queremos, às vezes é porque nos acostumamos a fazer. E essa é a minha tentação. A minha tentação é entrar no automático, vir aos cultos, fazer o que faço, fico ali atrás no computador, e aí logo em seguida vou, prego já. Eu lembro que quando a gente ia pregar a primeira vez, né, a gente pegava um mês antes e ia já orar, meu irmão. Se tremia todinho e frio na barriga, e ora. Deus fala comigo. E para pregar no domingo. Na terça, às vezes tinha culto dia de terça-feira, e a gente orava. Deus, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho, né? Era assim. Para pregar no encontro, meu Deus, me dá uma palestra 6 meses antes, que é para eu poder estudar. E aí com o tempo, sabe o que acontece? A gente vai acostumando com esse processo. E aí agora a gente já não ora mais tanto quanto orava antes. Agora, tem que fazer a oferta da célula. Aí a primeira vez que vai fazer, meu Deus, estuda a Bíblia todinha, que é para poder dar a palavra de oferta. Aí vai acostumando, né? Aí chega um dia, tu vai fazer a palavra de oferta. Aí quando chega no dia, diz: meu Deus, esqueci a palavra de oferta. Abre lá em Malaquias 3:10. Não olha para o lado agora. Por quê? Porque a gente entra no automático. A intenção do nosso coração, ela vai se distanciando. Vamos acostumando a rotina, a fazer as coisas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que todos os dias façamos de todo o coração. Façamos entregue para Ele, com vida. Quem sabe aqui tem pessoas que já fizeram a obra, mas a chama está apagada, sabe? Por quê? Porque já não faz mais com intenção de coração para o Senhor. É porque aprendeu a fazer, acostumou a fazer. E aí já faz a obra sem Deus. Vai fazendo porque aprendeu a fazer.
Todos nós precisamos olhar, e eu queria te convidar hoje a fazer isso. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e descubra qual é a intenção do seu coração. E aí você tem dois caminhos, como eu falei. Você pode querer continuar se enganando, dizendo assim: não, eu faço tudo para o Senhor. Tudo é para a glória dele. Nada que eu faço é para mim. Você pode escolher esse caminho. Ou você pode escolher o caminho da verdade, de olhar e dizer assim: Deus, às vezes eu queria a glória. Deus, às vezes eu queria um elogio de alguém. Às vezes eu queria fazer a obra, eu queria ser notado. Às vezes eu queria chegar na igreja, eu queria ser a pessoa que é quase que carregada no colo, porque, puxa, eu quero isso. E às vezes a gente não está aqui por Jesus. Hoje é um dia de avaliarmos a intenção do nosso coração, do porquê que fazemos. Como é que nós vamos vencer o pecado se nós nem sabemos o como e porquê que fazemos? A gente não consegue chegar na verdade do nosso coração. Eu não sei aqui quantos têm o hábito de conversar consigo mesmo. De vez em quando eu faço, eu preciso, porque senão eu me perco, irmãos. Eu me perco em mim mesmo. Principalmente, eu queria abrir um parêntese, você que é líder de célula. Quanto mais você vai crescendo, mais você vai se perdendo se você não se vigiar. Quanto mais você vai chegando em determinados lugares, você vai se perdendo em si mesmo. E isso vale para tudo, tá? Isso vale para tudo. Porque existem pessoas que estão aqui, mas que trabalham fora. E aí quando você trabalha fora e na primeira semana você fica comportadinho, porque ninguém pode saber que você é cristão ainda, né? Então, quando alguém descobre, aí assim, já descobriram, então beleza. E aí a intenção do seu coração naquele momento já estava errado. Já estava enganado. Já estava com uma segunda intenção, né, que a gente chama. E às vezes a intenção do coração, às vezes não, a intenção do coração é o que Cristo está olhando. É o que Deus está olhando. Aqueles homens ali no Sermão da Montanha estavam falando sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre uma série de coisas. E aí chega um momento que ele fala o seguinte: olha, homem, né? E serve para mulher também, mas ele fala bem assim: não adultere. Tem homem que ele não adultera por falta de oportunidade, mas se a intenção do coração dele permitisse, ele adulterava. E aí Jesus, ele está olhando para o teu coração agora, ele está olhando para o coração daquele homem e diz assim: olha, eu conheço a intenção do teu coração. Corrige essa rota, alinha essa rota comigo, que é para que você não adultere, para que você não caia nesse comportamento, para que você não caia nesse estilo de vida. Porque, irmãos, intenção do coração é uma semente. Se você regar, ela vai florescer, tanto para o bem quanto para o mal. Intenção do coração é uma semente que você precisa regar. E é por isso que nós todos os dias precisamos ler a Bíblia, orar, porque nós somos ruins de natureza. Então quando eu oro e leio a Bíblia, eu fico melhor um pouquinho. O dia que eu não leio a Bíblia e que eu não oro, eu já fico desviado, né? O dia já é terrível, né? Só eu que tenho isso, né? Não sei. Mas já perde a paciência, já não consegue mais fazer as coisas. Meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Aí vai ler a Bíblia lá e volta para os caminhos, né? Lembra que... Então é assim. A gente precisa semear no nosso coração para que a intenção do coração ela realmente seja verdadeira.
para que essa semente ela possa florescer. E como é que eu faço então para lidar com a intenção? Como é que eu faço para alinhar a intenção no meu coração? O próprio texto do Sermão da Montanha, ele fala: se o teu olho te fizer pecar, arranque e lance ele fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Ele não está querendo dizer para você arrancar o seu olho assim, não. E nem para torar a mão assim, não. Ele não está querendo ser literal. Mas ele está querendo dizer o seguinte: com o pecado não tem negócio. Se existe uma amizade que te leva para o pecado, corta ela fora. É assim que funciona. Se existe um ambiente que te leva para o pecado, corta fora. Sai desse ambiente, porque é melhor entrar na presença de Deus e na eternidade sem esse ambiente, sem essa amizade, do que você ir para o inferno com uma amizade ou com um ambiente. Às vezes o ambiente do trabalho secular é terrível. Se o trabalho te faz pecar, procura outro. Por que eu digo isso? Parece loucura. Irmão, é porque tu não sabe o quanto é difícil. Eu sei que é difícil. Eu trabalhava na Motor Honda. E aí, lá não era um ambiente bom. Quem trabalha aqui, quem já trabalhou na Honda, quem trabalha na Honda sabe que lá é um ambiente de perdição. Sabe o que eu fiz? Saí. Montei meu próprio negócio e fui. Sabe por quê? Porque eu sei que mais vale a presença do meu Rei, do meu Senhor, do que qualquer trabalho, do que qualquer emprego. E se Ele me deu aquele emprego, Ele também vai me sustentar. Eu tive fé nesse sentido, e Deus me sustentou até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, se você tiver fé, eu te garanto, Deus não te abandona. Ele é igual Rexona, não te abandona. Ele não te deixa. Então, que você possa olhar para o Senhor, que você possa olhar para Ele e dizer assim: Deus, o Senhor é tudo que eu tenho. E que isso seja manifesto na intenção do seu coração. Porque muitas das vezes nós falamos muitas coisas, mas o coração não diz a mesma coisa. Uma coisa que é muito comum é: Senhor, eu te amo. Só que na hora que é para mostrar esse amor, não vem. Sabe por que Jesus perguntou de Pedro 3 vezes? Por conta da intenção do coração. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Não, o quê? Te amo demais. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Aí a Bíblia diz o quê? Ele entristecido, sim, Senhor, eu gosto de ti. Eu amo o Senhor, mas não como deveria. Às vezes, a resposta que a gente precisa não está na primeira resposta. Deus vai perguntar: você me ama? Você vai dizer assim: Senhor, o quê? Eu? Não, eu te amo demais. Aí Ele vai perguntar de novo: de verdade? Tu me ama? E aí você vai parar para pensar um pouquinho: Senhor, eu te amo, né? Eu estou aqui na igreja, né? Poderia estar em casa, poderia estar fazendo outra coisa. Eu te amo, Senhor. E aí Jesus olha no fundo dos teus olhos e pergunta mais uma vez: você me ama? E aí, dependendo da resposta, você pode realmente entender qual é a intenção do seu coração. Tem muita coisa que tem roubado a nossa eternidade. Eu falo para os jovens, eu lido com os jovens, né? Eu quero ver um que tem coragem de fazer. Não, ainda não vi. Mas se o teu telefone, se o teu celular te faz pecar, se desfaz dele.
quero ver quem vai ser o corajoso. Eu tinha um discípulo, na verdade, que ele não tinha telefone. Eu ficava com raiva dele. Cara, tu não tem, é muito difícil falar contigo, cara. Aí um dia ele chegou comigo assim, ele me chamava de pai, se eu tiver telefone eu me perco. Então é melhor deixa como tá. Só tá bom, então eu vou te mandar por carta mesmo. Eu te encontro em algum lugar. Mas era, nossa, para falar com ele tinha que ir lá na casa dele. Mas sabe o que isso quer dizer? É que existe um alvo. Existe um lugar que eu quero chegar. Existe uma intenção quando eu olho para a eternidade e digo assim, Deus, tudo que importa é a eternidade. O que eu vivo aqui na terra é bônus. Mas eu quero chegar na eternidade. Eu quero alcançar algo maior. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia também por competição, né? Eu coloquei algumas coisas aqui que eu cansei de fazer, né? Teve uma época em que a questão era quem lê a Bíblia inteira toda, assim, completa. E aí quem lê a Bíblia inteira é o cara. Eu falei, preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia inteira. E aí comecei, lia todo dia, eu lia a Bíblia. Eu estava fazendo o que é correto, sim ou não? Estava lendo a Bíblia? Ler a Bíblia é correto, sim ou não? Ler a Bíblia é correto, né? Só que a intenção do meu coração estava desviada. A intenção do meu coração era outra. Às vezes nós fazemos coisas corretas, porém com a intenção errada. Que nós possamos olhar para a eternidade. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Eu lembro de uma situação. Isso faz muito tempo. Isso aqui faz tempo. Mas eu tinha acesso aos dízimos da igreja. E ainda eu trabalhava na Honda. Eu tinha acesso às planilhas, né? E aí eu falava assim, poxa, meu dízimo nem é o maior. Olha, meu Deus do céu, misericórdia. Desviado. E aí eu falei, Deus, eu preciso dizimar mais, porque eu quero meu nome lá em cima, no topo da lista. E aí eu dizimava. Toda semana eu dizimava, porque eu queria que meu dízimo fosse maior. E aí teve um dia que Deus falou bem assim para mim, filho, eu não preciso do teu dízimo, filho. Eu preciso de você, quero você. E aí naquele dia eu me arrependi. E aí passei a dizimar da forma correta. Mas eu quero mostrar para você que às vezes a nossa intenção, às vezes é sutil. Às vezes a gente nem se percebe, mas quando vê já está fazendo uma coisa que é correto até, mas com intenção errada. Amém? Quantos estão me entendendo? Cutuca o irmão que está do lado aí, não dorme não. A nossa santidade ela precisa ser interna, para que o nosso comportamento externo glorifique o nome do Senhor. Davi, e aqui eu já estou finalizando, prometo que já finalizo mesmo. Davi, ele, quando ele peca, ele olha para dentro de si. Ele faz uma avaliação de si e percebe que estava afastado do Senhor, estava longe do Senhor. Matou uma pessoa, adulterou e fez uma série de coisas. E aí ele escreve um salmo, Salmo 51, um salmo de arrependimento. Um salmo que representa aquilo que a gente está falando aqui. Ei, olha para mim aqui, ó. Talvez você esteja aqui na igreja com raiva de alguém, ou não fala com alguém. Não tenho raiva, mas também não falo. É errado do mesmo jeito. A Bíblia diz: tenham paz com todos. Nós precisamos. Eu não preciso ser melhor amigo de todo mundo, mas precisamos ter paz com todos. Precisamos ter relacionamento com todos. Pelo menos de cumprimentar, né? Não posso ter barreira com ninguém, porque senão
a minha intenção não está correta. Viver com a intenção correta é um desafio. É um desafio. Mas eu te garanto, é abençoador. É maravilhoso. Viver em liberdade, viver sem algo que te prenda, é maravilhoso. Pode não ser fácil, mas é bom. E voltando para o Salmo 51, o Salmo de arrependimento. O Salmo 51, verso 10, ele é a chave. Porque Davi sabia que o pecado dele não estava no adultério e nem no assassinato. O pecado de Davi estava aqui, ó. Cria em mim um coração puro. O pecado de Davi estava no coração corrompido. O pecado vai nascer de um coração corrompido, e ele sabia disso. E tanto que ele ora: Deus, cria em mim um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Se nosso coração está corrompido, estamos às portas do pecado. Se o nosso coração está corrompido, estamos prestes a pecar novamente. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente diz assim: pequei, e aí diz assim: não vou mais pecar. Mas se você não tiver um coração, uma intenção de coração de realmente não querer pecar, você acaba caindo novamente. Precisamos orar a Deus: cria em mim um coração puro, um coração inabalável, um espírito inabalável. Precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça, que nos dê sabedoria. 2 Timóteo 2:1, um texto que eu amo e para mim é a base do meu ministério, de tudo que eu vou fazer. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça para que você possa vencer o pecado, para que você possa vencer as paixões do mundo. 1 Tessalonicenses 3,13 diz bem assim, ó: que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que nós possamos ter um coração irrepreensível, um coração puro, um coração onde nós de fato queiramos o Senhor. Eu queria te convidar agora a ficar de pé.